Salve, espectadores do canal Central HQ, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, um vídeo de entrevistas, sim, com um renomado desenhista brasileiro que já passou pela Marvel Comics, DC Comics, Dark Horse, Dynamite, entre outras editoras. Eu estou falando de Vilmar Conrado. Vilmar Conrado? Will Conrad! Sim, ele, galera, o cara que manda bem demais, uma arte mais sombreada. O problema, galera, é que é o seguinte, a primeira parte do vídeo, uma parte pequena, deu pau e a gente não tem ela. Então vai ficar, na verdade, eu acho que a partir da terceira ou quarta pergunta, as primeiras são basicamente o seguinte, ele se apresentando, a gente conversando um pouquinho, falando das suas influências, né? Quais seriam os artistas que influenciaram bastante. Ele menciona Will Eisner, John Buscema, entre outros. A gente comenta também como é que foi a entrada dele no mercado de quadrinhos. Ele fala que já trabalhava com arte, com publicidade, era um freelancer, trabalhou para várias mídias assim, e acabou adentrando os quadrinhos. Ele também comenta, e essa parte eu fiquei muito puto de ter perdido, que foi quando ele ainda não era um desenhista profissional de quadrinhos, e ele foi na FIC, né, lá em Belo Horizonte. Na época não era a FIC, foi em 1997, era outro nome. E tava o Will Eisner, galera, tipo, cara fodaço. E o Will Conrad apresentou para ele um portfólio, né? Ele precisava só pegar os autógrafos. Ah, não, é só 2. E ele foi todo tremendo ali com o material, mas também com o portfólio. E apresentou, e o Will Eisner elogiou o cara, falou assim, você tem futuro, tipo, se dedique que você vai para frente. Que foi, sabe, aquela faísca que ele precisava para realmente se dedicar e levar realmente essa profissão aí a sério e se tornar um dos grandes nomes dos quadrinhos mundiais. O cara que arrebenta. Vocês vão ver aí durante a entrevista diversas imagens de quadrinhos que ele já fez, tanto para Marvel Comics como para DC Comics. Ele que está desenhando o Capitão Átomo em DC Renascimento, já desenhou o Asa Noturna, o Wolverine, a Mulher Hulk. O cara realmente é muito bom no que faz, sem falar que é uma ótima pessoa. E tá rolando a Comic Con Experience Tour Nordeste e o Will Conrad estará lá. Galera, converse com esse cara porque ele é muito gente boa. Pedem para ele fazer uma commission para vocês, se tiver aquelas capas brancas da Panini. Vocês vão ficar louco com os desenhos do cara. Aliás, falem que vocês viram a entrevista dele aqui no Central HQs, que ele com certeza vai mandar um alô para vocês. Então, galera, fiquem aqui com a entrevista do Will Conrad. É uma entrevista até longa, mas muito interessante. A gente aborda diversas coisas. E peço desculpa para vocês e para o Will Conrad também por essa primeira parte ela ter meio que se perdido, né? Fazer o que? Meio não, ela se perdeu. Mas é isso daí, galera. Espero que vocês curtam. E não esqueçam de compartilhar esse vídeo, se inscrever. E se delicie aí com essa entrevista que foi muito legal de fazer. E foi uma honra, afinal eu sou fã do cara. Um abraço para vocês. Então, Will, você começou com uma agência, né? Que faz a intermediação. Você continua com a agência? Você acha que é necessário no atual momento, mesmo com a internet? Porque eu acredito que na época que você começou, a internet ainda estava meio que engatinhando, né? Assim, com trabalhos lá nos Estados Unidos. Então o contato do artista brasileiro com as editoras deveria ser um pouco mais complicado. Então se fazia jus realmente uma agência. Não que ela não faça hoje, mas como é que está o seu trabalho hoje aí com as agências? Pois é, bom, primeiramente, isso é um fato. Antigamente, quando eu comecei, e quando os outros começaram antes de mim, era mais difícil ainda, esse contato era muito mais complicado. A gente não tinha essa internet rápida que a gente tem hoje. Para mandar a página tinha que ser por fax, então tinha que mandar reduzir. Era uma confusão danada. Tinha que mandar tudo pelo correio, e era bem difícil. E até para falar com os editores, né, era muito complicado, você tinha que pagar ligação telefônica internacional, era complicado. Então o agente era realmente muito importante. Hoje eu não trabalho com agência mais, desde o ano passado, se não me engano, ano retrasado, não sei, que eu não estou mais com agência, eu estou trabalhando sozinho, direto, até porque eu não preciso mais, né, eu tenho uma relação muito boa com os meus editores, tanto da DC, quanto da Marvel, quanto da Dark Horse. E isso me permite ter um controle maior da minha própria carreira, o que é bom.
para quem está começando, ou para quem está, né, quem tá querendo entrar no mercado agora, é difícil eu falar assim, você deve ou não usar um agente. Obviamente que é tudo muito mais fácil, você ter contato hoje, tem editores, inclusive os eventos aqui no Brasil, você tem caça-talentos da Marvel, da DC vindo, então nada impede que o artista ou, né, o roteirista leve o seu trabalho para mostrar para esses caras. Mas você primeiro que nem todo mundo fala o inglês. Sim. Para você trabalhar com um editor nos Estados Unidos, um editor na Europa, você tem que saber pelo menos ler bem o francês. Ou, desculpa, o inglês. Inglês. Algumas editoras na Europa, inclusive o francês, óbvio. Sim. Então, assim, se você não tem, se o cara não tem essa capacidade, não tem esse nível de compreensão da língua, isso é uma barreira, e aí eu aconselho, das duas, uma, ou ele procurar um agente, uma agência que já tem esse serviço de tradução, ou ele contratar um tradutor. No fim das Sim. contas, o que ele vai pagar aí de comissão para o agente acaba que fica mais ou menos na mesma coisa do que ele vai pagar para um tradutor, eu acho. Sim. Eu não sei bem como é que anda essa questão de preço. E tem uma outra coisa que muitas agências elas já têm um contato já direto com os editores, muitos editores já procuram a agência, já vão na agência atrás de artistas. Então, se a agência já tem um portfólio e você está incluído naquele portfólio, a possibilidade de um editor te procurar, escolher o seu trabalho na hora que ele precisa, é muito maior. Então, isso aí Sim. depende muito da pessoa, a capacidade que ela tem. Uma pessoa mais consagrada, eu acho que às vezes dá para Sim. dispensar, né? Uma pessoa que já fez um nome no mercado. Porque aí o editor já sabe que ele quer aquele artista. Ele não precisa ir na agência, ele quer o artista. Então já é uma coisa. Outra coisa é quando ele está procurando um artista que possa se encaixar em determinado trabalho. Às vezes ele não tem um nome na cabeça, mas ele vai olhar numa cartela de artistas, ele vai descobrir um cara. Porque o que acontece assim é que depende muito do momento. Às vezes o cara dá sorte de chegar num evento, uma pessoa da Marvel vê o trabalho dele e fala, não, estou precisando de um cara para esse trabalho aqui, nesse momento, e o cara calhou de estar naquele momento ali, na hora certa, no lugar certo. Mas isso não acontece sempre. Então, acho que a pessoa tem que pesar bastante aí esses prós e esses contras, né? Tem a questão de você ter que pagar. O cara que você tem uma agência, você vai ter que pagar uma comissão para a agência. Sim. Você já comentou o caso com o Will Eisner, né? Que foi o cara que te deu uma grande motivação. E, pô, você fez um trabalho com Stan Lee, cara. Porra, pois eu sou muito afortunado. Cara, como é que foi isso daí? Foi um convite? Como que rolou esse trabalho com... Cara, trabalhar com Stan Lee, cara. Se você... Você comentou que foi levar HQs, quer dizer, você era uma pessoa já que estava nesse universo. E, porra, cara, nossa, deve ter sido... Foi, foi um dos episódios pitorescos da minha carreira e uma das coisas que mais me marcou. Eu não lembro exatamente o que eu estava fazendo na época. Eu acho que eu estava desenhando Serenity para Dark Horse. E o Stan Lee estava com um programa chamado Who Wants to Be a Superhero? Né? Quem quer ser um super-herói? Basicamente era um reality show onde os caras que queriam entrar no programa, eles tinham que criar um personagem, um super-herói, e eles tinham que interpretar aquele personagem. Então eles iam todos para uma casa, como se fosse um Big Brother de super-heróis, fazer a interpretação desses personagens. E o personagem que fosse melhor e tal, o cara tinha que ganhar algumas provas, um dos prêmios seria, ele teria um contrato de fazer um filme, alguma coisa assim, e ele teria uma revista do herói dele, publicada pela Dark Horse, escrita pelo Stan Lee, né, e desenhada por um artista. No meio desse programa, uma das coisas que acontecia é que chegava um determinado momento no programa em que a produção apresentava para cada participante que estava no programa a capa da suposta revista que sairia se eles ganhassem o programa. Eles contrataram vários artistas para fazer a capa de cada personagem. Eu fui um dos desenhistas que fez uma das capas, que foram apresentadas no programa. E então apresentou e tal, o pessoal gostou muito. E quando terminou o programa, que teve lá o personagem que foi o feedback, né, o nome do personagem que ganhou, o Stan Lee foi procurar um artista para desenhar a história. Porra. E aí ele foi olhar as capas. E aí o artista que ele mais gostou foi eu. Porra. Aí ele entrou em contato com a Dark Horse, pegou meu telefone, pegou meu contato. Aí eles me ligaram e falaram, olha,
Stan Lee gostou do seu trabalho, ele quer que você faça a história com ele, você desenha a história que ele vai escrever, e ele deve entrar em contato com você aí. Eu falei, puxa vida, que legal, né? Só que na época, o meu estúdio não era em casa, hoje eu trabalho em casa, mas eu tinha uma sala, eu trabalhava fora de casa e tal. E eu tô lá trabalhando e de repente me liga minha esposa, é, desesperada, assim, quase que chorando, falando que ele tinha ligado, ela não falava inglês. Falou, olha, o Stanley ligou e eu não consegui falar com ele, eu acho que ele não vai ligar mais, eu não sei o que que eu fiz, o que eu tenho que fazer e tal, e tal. Aí eu falei, não, calma, calma que me dá um jeito. Aí eu saí correndo, tava de carro, cheguei em casa em questão de minutos. Aí eu falei, calma, não fica assim, eu vou descobrir o jeito de falar com ele e tal. Aí daí a pouco toca o telefone de novo, era do escritório dele. Ah, eu queria falar com o Will, aqui é do escritório do Stan Lee. Eu falei, ele tá falando. Ele falou, só um minuto que o Stan vai falar. Pô, aí eu comecei a conversar com o Stan Lee e tal, e ele, cara, super atencioso, assim, uma simplicidade absurda, sabe? E eu tremendo, cara, falando com, puxa vida, falando com o Stan, tava não acreditando, uma coisa meio surreal. Porra. Aí ele falou, olha, eu gostei muito do seu trabalho, Will, e eu queria saber se você tem interesse de fazer a história comigo. Eu, claro, óbvio, que eu vou falar que não pro Stan Lee, pô. Até E de aí foi legal. graça. Pois é, aí ele falou, então eu vou te mandar o roteiro e tal. Aí ele mandou o roteiro, eu fiz, e a gente conversou várias vezes por telefone, e foi super legal. Aí depois que saiu a revista, eu tava num evento lá em San Diego, e ele tava autografando, eu fiquei um tempo autografando do lado dele e tal. Foi um negócio muito legal, assim, foi uma experiência Única, né? marcante na minha carreira. E Fui Will, qual muito que você considera, sortudo com isso. desculpe, qual você considera teu melhor trabalho, cara, assim, artisticamente falando, assim, que você fala, olha, nesse daqui eu fui foda pra caralho. Qual foi o? Nenhum. Verdade é nenhum. Eu sou muito crítico com o meu trabalho. E, às Porra, cara. vezes tem gente que fala isso assim, que parece que soa meio que como um jargão, mas não é. No meu caso é fato. Quem me conhece sabe. Eu termino de fazer uma edição e eu já começo a procurar. Eu acabei de fechar, a primeira coisa que eu faço, depois que eu terminei, eu dou uma descansada, aí eu abro todas as páginas que eu fiz e vou olhando uma por uma. Isso aqui eu tinha que ter feito melhor, isso aqui eu tinha que ter melhorado, isso aqui eu tenho que fazer diferente da próxima edição. Então de novo, vai parecer que é um jargão, mas não é. Eu costumo dizer que o meu melhor trabalho ainda vai ser o que eu vou fazer no mês que vem. Sempre. Bacana. Sempre tento fazer o próximo trabalho melhor do que eu fiz anterior. O que eu posso dizer é que existem algumas histórias que eu desenhei que foram marcantes da minha carreira, por vários motivos, né? A primeira delas que eu posso citar é o Serenity. Sim. O motivo específico foi que, quando eu desenhei Serenity, que foi com Josh Whedon, tudo deu certo no projeto. Primeiro que o roteiro excelente, a primeira minissérie eu fiz duas minisséries, na verdade, Serenity. Estou falando da primeira, que foi Those Left Behind. O roteiro foi de primeira, muito legal. Foi extremamente bem sucedido, porque ele foi baseado, não sei se você conhece a série Firefly, Sim. que saiu nos Estados Unidos, que virou cult. Depois saiu o filme Serenity, que é um filme. Serenity é o nome da nave, né, do seriado. E essa primeira minissérie ela veio preencher esse ato que existe entre o fim da série e o filme. Então são vários eventos que acontecem entre os dois que eles têm. A minissérie tem muita relevância com relação a Vocês isso. preencheram uma lacuna. Exatamente. E aí o estilo que eu fiz, ela não foi arte finalizada, ela foi colorida em cima do lápis. Então ficou muito legal. E a colorista foi a Laura Martin, que é fenomenal. Ficou muito, muito bonito assim o resultado final. E a maior, assim, ela foi considerada, se não me engano, em 2007, ela foi considerada a melhor compra de quadrinhos dos Estados Unidos no ano, essa série. Ela ganhou vários prêmios, assim, ela foi indicada ao Eisner, acho que chegou a ganhar o Eisner, ela foi indicada ao Hugo, ganhou o Hugo Awards de melhor minissérie de ficção científica. Então, ela foi muito premiada e foi assim, foi o trabalho que me alçou ao primeiro time de desenhistas lá nos Estados Unidos. Foi depois de Serenity que a Marvel e DC começaram a mandar propostas e tal. Pô, Então ela bacana. marcou Aliás, alguma bastante. editora podia se interessar de trazer esse material pra cá, né? Rapaz, é uma das minhas lamentações é que essa série não saiu no Brasil, porque ela realmente é uma série bonita. E lá nos Estados Unidos ela foi republicada várias vezes.
Inclusive saiu uma edição de luxo, com capa dura, assim, maravilhosa, ficou linda. Linda, linda, linda. Will, você já trabalhou, como você até comentou, Marvel, DC, Dark Horse, entre outras. É, é, na questão de liberdade criativa, você sente muita diferença entre as grandes, aí, Marvel e DC, com relação às outras? Você acha que eles tentam moldar demais o artista? E mesmo inserido dentro dessa pergunta, você acha que se você tivesse... Porque a gente tem um padrão comics, né, de super-heróis, pelo menos de super-heróis. A gente tem aquele padrão, pá, o herói fortão, a mulher gostosa e tal. Se você tivesse uma liberdade literalmente total de criatividade, você acha que você mudaria muito o seu estilo ou não? Olha, é o que eu te falei. Eu acho que o meu estilo ele é meio que uma amálgama das várias referências que eu tenho. E as minhas referências são esses caras mais clássicos que têm essa coisa de fazer o super-herói maior do que tudo, sabe? O cara uma coisa mais épica e tal. Com relação a esse lance de fazer o cara fortão, mulheres gostosas, se você, o cara que vê meu estilo, ele vai ver que eu não sou muito, eu não me encaixo muito nesse estilo. Eu faço as mulheres voluptuosas, né? Quando tem que fazer, quando é da história. Mas quando eu estou desenhando pessoas normais, eu não fico fazendo pessoas, os caras hipertrofiados, as mulheres sexualizadas, inclusive super-heroínas. Eu penso assim, quando eu vou fazer uma super-heroína, por exemplo, vou desenhar uma Mulher Maravilha, vou desenhar uma Tempestade, eu tento pensar a primeira coisa na etnia do personagem, né, para poder tentar colocar as características mais dentro do real possível. E eu penso no super-herói como o ápice da forma física. Né? Sim, Eu vou desenhar, por exemplo, o Homem-Aranha. Eu não vou desenhar um cara super musculoso. Meu Homem-Aranha é um pouquinho mais esguio. Ele é um cara mais esguio, um cara mais ágil e tal. Eu vou desenhar o Hulk, aí sim eu vou desenhar ele um monstro. Mas eu vou desenhar, por exemplo, a Mulher Maravilha, eu não vou fazer ela gostosona. Aí, ó, essa camisa, eu tava vendo essa camisa, muito legal. Então, assim, eu vou desenhar, por exemplo, a Mulher Maravilha, eu vou desenhar ela uma mulher mais forte. Ela meio que sim, fitness, e não sim. gostosona. Boa, boa. Mas aí, desde que sirva a história. Eu acho que tudo que é gratuito, para mim não serve. Eu respeito a forma de todo mundo desenhar, cada um tem seu estilo, tô falando para mim, tá? Sim. Mas eu acho que eu não mudaria muita coisa, não. Eu acho que eu gosto de desenhar esse estilo, eu gosto de desenhar super-herói. Assim, eu não me sinto tolhido em momento nenhum, nem nas grandes editoras. Eles nunca chegaram para mim e falaram assim, não desenha assim. Entendi. Até porque, quando eles pedem para eu fazer um trabalho, normalmente eles já sabem qual é o meu estilo. Então eles não ficam... as restrições que nós temos é de manter o visual do personagem, você não pode mudar muita coisa. Sim. Tal, mas a questão da liberdade, eu sempre me senti bem dentro, né, dentro do que é possível, eu sempre me senti bem livre para poder aplicar meu estilo, independente do personagem. E Will, você gosta de dar pitaco no roteiro, cara? Assim, de, por exemplo, porra, cara, esse roteiro aqui, tanto no sentido de você querer inserir algo mais pessoal seu, como também você falar, porra, cara, isso aqui não tá bacana, isso aqui podia ser... Você gosta de dar pitaco? E como que os roteiristas recebem isso de você, cara? Ó, depende do caso. Às vezes o roteiro já está tão bem amarrado que não tem muito o que falar. Né? Por exemplo, o Capitão Atom que está saindo agora, o Greg Weisman e o Cary Bates, o roteiro dele já estava todo amarradinho, então não precisava ficar colocando. O que muitas vezes eu faço de chegar e falar assim, olha, visualmente isso aqui não vai funcionar muito bem, eu vou tirar um quadro, vou colocar um outro quadro, deixa eu mudar um pouquinho isso aqui, acrescentar isso aqui. Muitas vezes tem coisas que não estão no roteiro, como uma linguagem corporal, o personagem está fazendo uma coisa e tal, acrescentar alguma coisa para poder fazer o diálogo ficar mais crível, aí eu faço e tal. E os roteiristas normalmente gostam bastante. Muitas vezes o roteirista, que eu procuro conversar com todos os roteiristas, quando eu vou trabalhar com um cara, a primeira coisa que eu falo com o editor assim, tem como eu entrar em contato com ele? Para conversar Sim, com ele, ver, sim. sentir qual é a forma dele trabalhar e Criar uma tal. sintonia, né? Exatamente, e tentar me familiarizar com ele e tal. E aí eu vou sentir se o cara é um cara muito controlador e tal, se ele vai estar mais aberto. E eu dei muita sorte de ter trabalhado com muito cara legal, assim. E acontece muitas vezes do roteirista mandar e-mail para mim aqui, eu vou começar a fazer o próximo arco agora, o que você está afim de desenhar e tal. Então isso Oh, acontece. legal.
E às vezes, quando eu tenho alguma ideia, eu procuro falar com o meu editor. Nem sempre é possível, mas aí eu procuro Sim. falar com o editor, olha, eu acho que seria legal se acontecesse isso. Quando acontece de eu pegar alguma coisa que não está funcionando no roteiro, a primeira coisa que eu faço é falar com o roteirista. Olha, eu peguei isso aqui, é isso mesmo, tá funcionando e tal. E aí, às vezes, o cara, foi bom você ter pegado, vamos mudar isso. Mas já aconteceu, por exemplo, quando eu estava fazendo, por exemplo, estava desenhando o Cole, o Conquistador, né, do Robert E. Howard. O roteirista era o Arvid Nelson. A gente estava fazendo uma adaptação do Reino das Sombras para quadrinhos. Ficou muito legal, assim, o pessoal gostou e tal. E eu trabalhei com um cara que é super legal, que foi o Arvid Nelson. E ele era um cara super gente boa, um roteirista super gente boa, a gente conversava direto. E era legal que ele mandava as coisas e falava comigo assim, ó, se tiver alguma coisa no roteiro que você queira mudar, mete bronca. Não precisa Porra, nem me falar. bacana. Não precisa nem me falar. Aí olha, eu vou falar de qualquer forma. Se eu for alguma coisa, antes de eu fazer qualquer coisa, eu vou te falar. E aí eu fazia as mudanças e mandava para ele, e era legal, porque aí ele mandava as respostas. Ele falava assim, meu, cara, você tá me fazendo parecer um gênio. Nossa, Boa. cara, foi bom. Nossa, meu amigo, eu sou foda. Você mudou as coisas e tal. E isso é muito legal. Então, assim, eu tive muita felicidade de trabalhar com roteiristas muito bons. E, e assim, a mesma coisa, dentro do possível, eu sempre tenho uma certa liberdade. Eu não vou falar mudar, mas de Sim. cooperar com o roteirista na forma de fazer com que a história seja mais bem contada. Né? E, Acho que é o e, papel da gente como quadrinista. e Will, algum roteirista que você tem assim um sonho, um desejo de trabalhar? Você já trabalhou com o Stan Lee, que já chuta bundas aí. Mas tem algum cara que você fala, putz, esse cara eu queria fazer um trabalho com ele? Tem algum, pode ser mais de um, mas enfim, algum roteirista que você realmente gostaria de trabalhar? Bicho, eu acho que eu queria poder fazer um trabalho com o Brian Azzarello e com o Mark Millar. Boa, os caras são foda, né, cara? Os É. caras são muito bons, cara. E deixa eu perguntar uma coisa pra você aqui. Qual que é o desenhista, assim, da atualidade, o cara que tá no mercado, se não um cara muito antigo, que você olha e fala, putz, cara, esse cara manda bem demais, o cara é foda, o cara, um desenhista, assim, que te chama muita atenção na atualidade, que você até, como você falou, você sempre está incorporando, né, novos trabalhos no seu, né, na sua técnica e tal. Quem que seria o cara, assim? Olha, tem vários, na verdade, porque cada um, né, você tem certas figuras aí no mercado que são bons em coisas diferentes. Se for para falar assim do cara que é mais completo para mim hoje, tem dois, na verdade. Tem um cara que eu admiro demais o traço, eu acho o traço dele maravilhoso, que é o Olivier Coipel. Acho o trabalho dele muito lindo. Nossa, deixa eu autor, cara, É, pois sensacional. é, mas é porque, É por muito. exemplo, tem um outro cara que eu acho muito bom, o Stuart Immonen, eu acho o trabalho dele lindo. Tem uma fluidez maravilhosa. Mas eu acho que, assim, em termos de conseguir se adaptar no mercado e ser um cara. É o Deodato, eu acho. Para mim é um Deodato. Eu exemplo fiz, é um exemplo de profissional, assim, o cara, tudo que ele desenha bem, é um cara extremamente dedicado assim, como desenhista, como trabalho dele e como pessoa, que é um dos melhores amigos que eu tenho, é um dos caras que eu falo assim, esse cara é eu já foda. entrevistei ele duas vezes na Comic Con, inclusive aqui no canal. Eu tenho uma entrevista com o Deodato, no mesmo esquema que nós estamos fazendo aqui. Cara, Legal. o pessoal pagou maior pau pra ele, cara. Porque ele é muito engraçado. E ele tava filmando, a gente trocou uma hora ideia e o pessoal assim falou: putz, cara, eu queria conhecer o Deodato porque o Não, cara ele é é uma fera. figura, meu. Ele é um dos caras mais divertidos de você conviver com ele. Ele vai ficar achando que é meio boiolista, Sim. né? Mas ele é um cara formidável de você lidar com ele, de você conviver com ele. Inclusive. Tanto é que a gente Desculpa. se tornou amigo, assim. A gente fica zoando uma outra. Às vezes eu tô trabalhando aqui, tô falando com ele no Skype, a gente fica contando piada um pro outro e tal. A gente teve até que dar uma parada, porque a gente fazia muita brincadeira online. Sim. E aí, infelizmente, a internet hoje está ficando muito chata, que a gente não pode falar mais nada, né? Porque as pessoas hoje, tudo que você fala, Graças. tudo que a gente fala, as pessoas pensam que é para elas, assim. Elas se acham no direito de monopolizar, tudo se refere a elas e tal. E não, às vezes você está fazendo uma brincadeira com um amigo seu, pessoal, não tem nada a ver, não está ofendendo ninguém.
Sim. E as pessoas, você não pode. Então hoje a gente meio que brinca entre a gente evita muito ficar brincando online e tal. Mas sempre que dá, a gente faz uma brincadeira um com o outro e tal. E a gente fica brincando que às vezes a gente fala tanta bobagem online, assim, quando a gente tá conversando sozinho, só nós dois, a gente fica assim, puxa vida, você já parou pra pensar o que as pessoas devem. Fala assim, puxa vida, o Will e o Deodato conversando, só deve sair coisa de técnica e tal. E a gente fala só besteira, cara. É bom que a gente desestressa um pouco. Will, deixa eu perguntar para você. Eu lembro que eu até mencionando o próprio Deodato, que eu já entrevistei, ele chegou a mostrar um pouco da coleção dele. Ele já foi um leitor, você foi um leitor, mas a gente já viu entrevistas de diversos autores que simplesmente, quando entraram no mercado de HQs como artistas, né, seja como escritor, seja como desenhista, simplesmente pararam de ler quadrinhos, ou não colecionaram mais. Você também é dessa leva que simplesmente começou a trabalhar tanto com quadrinhos e fala assim, cara, eu já trabalho com quadrinho, não quero ver mais quadrinho. Você também está nesse sentido ou não? Eu tô no sentido de não estar lendo, mas não porque eu falo, já estou trabalhando e não vou ler. É o contrário. A minha vontade de ler é maior ainda. O problema é que não sobra tempo para acompanhar o que está acontecendo, acompanhar as séries. Eu continuo lendo muita coisa, mas mais profissionalmente do que por diversão. E isso é uma tristeza para mim, porque sempre que surge coisa nova, eu vou pegar para ver, assim, esse escritor aqui parece ser um cara interessante, vou ver como é que é a narrativa dele. Ou esse artista aqui é um cara que eu não conhecia, ou o trabalho desse artista aqui nessa edição está muito legal. Então é mais nesse sentido, no sentido profissional mesmo, de estar vendo coisas novas e estar acompanhando o que está acontecendo no mercado, do que para seguir, do que ler como fã mesmo. Não porque eu não queira, muito pelo contrário, volto a dizer, é mais a questão do tempo. A gente acaba não sobrando muito tempo para a gente ler aquilo que a gente quer ler. Essa é a verdade.